Depois de muitos pedidos de vocês, a gente vai conversar sobre ela, a maravilhosa Dolores Madrigal. Só tem uma pessoa nessa família que escuta tudo sobre tudo. Ela tem o poder da super audição, que não deve ser um dom nada fácil, já que ela sempre ouve todo mundo o tempo todo. Então hoje a gente vai analisar tudo sobre a Dolores e o dom dela. E eu peguei todas as ceninhas de Encanto em que ela aparece e é mencionada e se prepara para descobrir várias coisas novas sobre ela e segredos sobre a Dolores de pipocar a mente. E galera, novidade, depois que eu gravei esse vídeo, o CEO da Disney confirmou que Encanto é o início de uma nova franquia, ou seja, a gente pode aguardar assim uma nova sequência, Encanto 2, mais coisas de Encanto, então com certeza vem muita coisa legal por aí, e o nosso sonho vai se tornar realidade, a gente vê mais de Camilo, Dolores, Isabela, então com certeza vem muita coisa de Encanto aí pela frente. Então vem comigo que o nosso vídeo de hoje, ó, tá chuchu demais. Hoje foi terrível. Beleza, eu sou a Made, sejam bem-vindos ao Dirmade e mais um tudo sobre a galera de Encanto aqui no canal. Comprometido, vou fazer tudo sobre de todo mundo à medida que vocês forem pedindo. E a mais pedida da semana foi a Dolores Madrigal. Então antes de começar, não esquece o seu like pra valorizar meu trabalho em trazer esse monte de conteúdo pra vocês. E também não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra você não perder os futuros vídeos aqui do canal. E a nossa pergunta de hoje, na verdade, é aquele joguinho que vocês já conhecem. E hoje você vai digitar assim nos comentários, a Dolores ouviu que eu, e aí você deixa o seu celular completar ó, com a sugestão de palavras. E o meu é, a Dolores ouviu que eu vou amar você, que é isso, Dolores? Espalhando pro crush? Dolores fofoqueira assim. E bom galera, a Dolores tem o poder da super audição e ela é a filha mais velha do casal Peppa Madrigal e Félix e a irmã mais velha do Antônio e do Camilo. A Dolores também é a segunda neta mais velha da família Madrigal, já que ela nasceu apenas 2 meses depois da Isabela e ambas têm 21 anos. E se você perdeu o vídeo de tudo sobre a Isabela, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês que lá tem informações bem legais. Um rapaz tão bom com a nossa perfeita Isabela. Mas bom, como a Isabela e a Dolores têm apenas 2 meses de diferença, elas com certeza cresceram juntas por serem as únicas crianças da família Madrigal. Inclusive, o próximo Madrigal a nascer nasceu apenas 6 anos depois, que foi o Camilo, irmão do meio da Dolores. Então, quando seu irmão do meio nasceu, a Dolores já tinha 6 anos, ou seja, ela já tinha o seu dom de super audição. E imagina só o quão terrível deve ter sido ficar ouvindo o bebê chorando na sua cabeça o tempo todo. Prima Dolores, escuta muito. Não, e o pior é que depois do Camilo nascer, a Mirabel nasceu alguns meses depois, então era 2 bebês chorando na cabeça de Dolores. Mas calma que já já a gente fala sobre o Dona Dolores e como ele é mais uma maldição do que uma bênção. Porque antes a gente tem que falar sobre o passado da Dolores e olha só que piquituchinha ela no dia que ela recebeu o seu dom. Ela, diferente da Isa, já tinha um estilinho idêntico ao dela que ela tem adulta. E olha só que lindinha a pose dela com a mão na orelha, gente. Fofa demais. E uma coisa curiosa sobre a porta da Dolores é que a porta dela e do Bruno são os únicos em que eles, no desenho, estão de olhos abertos. E de acordo com o diretor, isso é porque os dois têm dons sensoriais. E com isso a gente percebe que o tipo de dom que o Madrigal tem interfere em como que a porta dessa pessoa vai ser, e isso é muito legal. E agora vamos aqui ainda mais longe no passado de Dolores, nas primeiras versões dela. Isso porque, primeiro de tudo, a Dolores na verdade teria o dom de curar as pessoas por meio de comidas, que é o dom que foi parar pra Julieta. E a gente consegue ver isso numa das ceninhas deletadas, já mostrei todas as cenas deletadas de Encanto aqui no canal, mas essa ceninha a gente consegue ver o quarto da Dolores e ele seria tipo que uma cozinha com laboratório, olha só que legal, e ali no quarto dela ela faria suas criações curativas. Depois disso, o dom da Dolores seria relacionado à música, como a gente pode ver aqui nesses primeiros rascunhos dela que aparece no livro de arte de Encanto. E depois esse dom da música evoluiu pro dom de som e da super audição que a gente conhece. E a primeira aparição da Dolores no filme, depois de, claro, a aparição dela lá na música da família Madrigal, é ela justamente fazendo fofoca e contando pras criancinhas que Mirabel não me tem dom nenhum. Eu amo que Dolores já aparece fazendo fofoca. Ele aí. Ela prestes a contar sobre o super mega dom dela! Ué,
A Mirabel não ganhou um dom. Mas minha parte favorita de Dolores fofoqueira é essa cena aqui, gente. Eu posso ver Encanto 1000 vezes, que essa cena vai ser maravilhosa 1000 vezes. Fica entre a gente, ouviu? Eu sei. Eu amo essa carinha que ela faz. Agora já era. Mas apesar da Dolores não conseguir guardar um segredo, durante 10 anos ela guardou um dos maiores segredos de todos. A presença do tio Bruno na casa e que na verdade ele não tinha ido embora e estava morando nas paredes da casita. Porque sim, gente, a Dolores sempre soube que o Bruno estava lá. Eu falei sobre isso no nosso vídeo de tudo sobre o Bruno, que tá aqui nos cards. Mas durante a música não falamos do Bruno. A Dolores deixa claro pra gente que cresceu com medo de ouvir o Bruno gaguejando e tropeçando, e ela sempre consegue ouvi-lo murmurando e resmungando. E como a gente sabe, o dom da Dolores é muito poderoso. Ela é capaz de ouvir até o som de uma pena cair do outro lado da cidade. E a prima Dolores escuta de longe uma pena cair. Então, sem dúvidas nenhuma, ela seria capaz de ouvir o tio lá nas paredes da casa. E ela até mesmo poderia ouvir o Bruno conversando com os ratos, já que, como a gente sabe, ele conversa bastante com eles. E vocês adoram uma comida grátis, não é? Eles estão sempre com fome. Inclusive, o esconderijo do Bruno é logo atrás da cozinha, então com certeza a Dolores ouvia tudo o tempo todo, principalmente quando ela tava almoçando e jantando, né? Com certeza ela ouvia tudo que o Bruno falava. E ela chega a confirmar isso pra gente lá no final do filme. Meu ouvido sempre disse que ele estava lá. E no original em inglês ela fala com ainda mais certeza. Ouve só. I knew he never left, I heard him every day. E eu sabia que ele não tinha partido e eu ouvia ele todo dia. E o mais legal é que quando o Bruno volta, ele não fala onde que ele tava. Eu assisti essa cena com todo cuidadozinho assim, e ele não fala para as irmãs onde ele tava, ele só aparece, né? Nem fala voltei. Então o Bruno não fala que ele tava escondido na casita. E que tal falar um pouco do Bruno? Então o Bruno não fala, oi gente, tava escondido aqui na parede, tava aqui o tempo todo, ele não fala isso. Então a Dolores realmente sabia que ele estava lá. O que importa é você voltar. E o melhor é a cara do Camilo nessa parte de, pô, por que você não falou antes? Vai falar agora. O Camilo faz uma cara assim muito confusa que eu adoro. E não, galera, o Camilo não sabia do Bruno, confirmado pelo próprio diretor de Encanto, Jared Bush, e eu já falei sobre isso também no vídeo do Bruno. Ser abismal, vive no porão. Mas bom, como eu disse, apesar da Dolores não conseguir guardar um segredo, ela guardou o maior segredo de todos, que era que o tio estava escondido na casa, mas a questão é, por que ela fez isso? E repetindo o que eu disse no vídeo do Bruno, eu acho que a Dolores sabe muito bem o que é ter um dom que é mais uma maldição do que uma bênção. Então eu acho que mais do que ninguém a Dolores entendia o tio e por ouvi-lo pelas paredes, ela devia saber como que o tio se sentia e que ele na verdade não era uma pessoa má. Mas a família não gostava dele, principalmente a própria mãe da Dolores, que é a Peppa, que é a pessoa que mais odeia o Bruno da família. Eu só queria pegar as últimas coisas do Tonito e então eu escutei o nome que não falamos. Então a Dolores sabia que se ela contasse pra alguém que o Bruno estava escondido na casa, seria bem pior. A gente sabe o quanto que a Bru ela é rígida e ela só aceita o Bruno de volta depois que a magia acaba, né? Depois que a casita quebra. O Bruno foi embora porque você só via o pior O nele. Bruno não ligava para essa família. Ele ama essa família. Então com certeza se a Dolores tivesse falado pra família antes, o Bruno não seria tão bem recebido como ele foi. Já que ele só foi tão bem recebido assim depois que a família tomou aquele chacoalhão. Brunito. Parece que eu perdi alguma coisa importante. Vem cá. Então é por isso que eu acho que a Dolores não contou o segredo do tio. E falando sobre isso da Dolores entender exatamente o tio e o dom do Bruno, a gente entra aqui em mais um tópico da história da Dolores, que é o dom dela e o quanto que ele deve ser doloroso. E uma coisa que a gente ainda não sabe sobre o dom da Dolores é se ela tem a capacidade de meio que diminuir o volume de alguns sons e aumentar de outros, sabe? Meio que ela escolher o que ela quer ouvir. Como, por exemplo, agora eu quero ouvir só a casa do Mariano, agora eu quero ouvir só aqui a casita Madrigal. A gente não sabe se ela tem esse poder ou se ela sempre ouve tudo, todos ao mesmo tempo.
O meu palpite é que eu acho que ela ouve tudo e todos ao mesmo tempo, mas ela sabe encontrar a voz que ela quer ouvir ali no meio de todas as vozes, sabe? Tipo aquela ceninha de Não Falamos do Bruno, que tá todos os personagens cantando ao mesmo tempo, mas se a gente prestar atenção, a gente consegue encontrar a voz do Camilo, a voz da Isabela. Então eu acho que é assim que o dom da Dolores funciona. Tenta aí, ó. Foca na voz do Camilo, que você vai conseguir ouvir só ela. Eu acho, teoria minha, que é assim que o dom da Dolores funciona. Ela ouve todos ao mesmo tempo, mas se concentra só no que ela quer ouvir naquele momento. Mas igual na música, Não Falamos do Bruno, os outros sons continuam tocando na nossa cabeça. Então, galera, ouvir demais tudo, todo mundo, o tempo todo, deve ser uma coisa muito horrível. E a Dolores prova pra gente isso em vários momentinhos que eu tava analisando e ela realmente dá pista disso pra gente. Como, por exemplo, no momentinho da celebração do Antônio, em que ela bate palma apenas com os dedinhos da mão, olha só isso. Possivelmente ela faz isso porque o som das palmas incomoda ela, porque ela deve achar que é um som muito, muito alto. E eu achei isso muito curioso dela bater palma assim pra não fazer som, eu achei isso muito precioso. E outro momento que comprova isso pra gente é esse aqui, onde tá todo mundo gritando e comemorando e a Dolores tampa os seus ouvidos porque aquele som devia estar muito alto pra ela. E outra coisa que eu percebi é que na festinha do Antônio, a Dolores não tá lá presente. Eu analisei essa ceninha momentinho por momentinho, olhei cada pessoa da festa e eu não encontrei a Dolores ali. Então, possivelmente, a Dolores não gosta de festas, possivelmente por ser um lugar barulhento, cheio de gente conversando, música e essas coisas. Inclusive, gente, a Dolores ouve tanto que ela consegue ouvir até os ratos cochichando. A única que encanada com a magia é você. E os ratos que cochicham por aí. Já outro momento que vemos o quanto que o dom da Dolores é doloroso pra ela é quando tá um caos ali na mesa na hora do pedido de casamento do Mariano pra Isabela. Com um som de trovão, Tucano gritando, gente gritando, Luísa chorando, a casa rachando. E a gente percebe o quanto que isso incomoda a Dolores, já que ela tenta tampar o ouvido pra não ouvir todo esse barulho. Só que isso acaba sendo tão horrível pra ela que ela acaba não aguentando e falando a verdade e grita assim pra todo mundo ouvir. Encontrou a visão do Bruno e se viu nela, ela vai destruir a magia, estamos todos perdidos! E pra mim, nesse momento, ela fala justamente pra todo esse barulho parar. Então, bom, a gente viu que sim, o dom da Dolores realmente incomoda ela algumas vezes. E ouvir sempre todo mundo o tempo todo deve ser terrível. Mas apesar disso, o dom dela também é um dom muito útil pra família. E a gente vê vários momentos da família Madrigal usando o dom da Dolores. Como aqui nesse momentinho que a gente consegue ouvir de fundo a Peppa pedindo pra Dolores ver se alguém vai se atrasar pra festa do Antônio. Ouve só. Dolores, consegue ouvir se alguém vai se atrasar? O que mais uma vez prova pra gente o quão longe vai a audição da Dolores, já que ela pode simplesmente ouvir a cidade toda pra perceber se alguém vai se atrasar. E também parece que o pessoal da família usa o dom dela pra meio que se comunicar à distância. Como por exemplo nesse momentinho aqui que parece que a Abuela tá falando de longe com a Dolores. Olha só. A abuela disse que tá na hora. E a Dolores também é super fundamental na busca da Mirabel sobre o que tá rolando com a magia. Graças à grande fofoca dela, que ela viu o olho da Luísa dando tique a noite toda. Ah, e a Luísa? Eu escutei o olho dela com tique a noite toda. O que mostra pra gente que do quarto da Dolores, ela consegue ouvir o que acontece no quarto da Luísa. E ouve o tique do olho da Luísa. Olha a audição dessa Dolores. Só que uma curiosidade é que o diretor Jared Bush disse no Twitter que apesar do quarto da Dolores não aparecer, possivelmente ele tem isolamento acústico, que é um negócio que bloqueia os sons de fora entrarem num cômodo, no quarto, sabe? Então o quarto da Dolores abafaria os sons de fora e lá dentro ela teria um pouco de sossego sem ouvir tudo que tá acontecendo ao redor. Só que o fato da Dolores ter ouvido o olho da Luísa com tique a noite toda meio que entra em conflito com essa declaração do diretor, já que não teria como ela ouvir o olho da Luísa com tique a noite toda, já que o quarto dela tem isolamento acústico. Então talvez ela tenha ouvido o olho da Luísa com tique antes da Dolores ir pro seu quarto, por exemplo. E gente, vamos combinar aqui que a Abuela ama usar o dom da Dolores pra saber as fofocas da cidade. Porque durante o almoço ela pede pra neta bicar os planos do Mariano. Dolores, ele já tem a data? Essa noite, ele quer 5 bebês.
E uma curiosidade é mentira da Dolores que o Mariano queria 5 bebês, confirmado pelo diretor. Pois é, gente. Ela só falou isso pra zoar com a cara da prima e pra deixar ela preocupada. E claro, também umas pitadinhas de ciúme. Quem nunca, né? E olha só a cara da Dolores, só assim, ó, olhando de ladinho pra ver a reação da Isa. Dolores maravilhosa, sim. E claro, a gente não pode deixar de falar do Mariano aqui no nosso vídeo sobre a Dolores. Porque a Dolores sempre foi apaixonada por ele. Um amor que ela não poderia viver, já que o seu grande amor estava prometido para sua prima. E mais uma vez, gente, o Bruno já tinha previsto isso. Na música Não Falamos do Bruno, a Dolores canta na direção do Mariano que o Bruno falou pra ela que o homem dos sonhos dela não seria só dela, seria de outra. Inclusive, nessa parte a Dolores canta "Ouço a sua voz", o que fica um duplo sentido bem legal. Porque ela pode estar falando que ouve a voz do Bruno ou que ela ouve a voz do Mariano, já que ela tinha acabado de cantar sobre o menino nesse momento. E a Dolores parece amar mesmo o Mariano, já que ela sabe várias coisas sobre ele e ela fica bem feliz quando a Mirabel finalmente apresenta os dois. Minha prima Dolores, tá bom, assumo daqui de já. E nesse momento que ela conhece o Mariano oficialmente, ela fala umas coisas bem reveladoras. Vou colocar as falinhas dela aqui no original em inglês, porque ela fala umas revelações ainda mais bombásticas do que na dublagem em português. Ouve só. You talk so loud, you take care of your mother and you make her proud. Ou seja, ela admite que o Mariano fala muito alto. O que pra mim já revela totalmente que a Dolores ficava só de ouvido em tudo que o Mariano falava pela cidade. Mas agora, gente, segura aqui a minha teoria. Eu acho que o fato do Mariano falar tão alto foi o que fez a Dolores se apaixonar por ele. Porque imagina, ela ouve centenas de vozes, todo mundo falando ao mesmo tempo, um monte de fofoca assim, ó, ouvindo tudo o tempo todo. Até que no meio de todas essas vozes, uma voz mais alta se destaca. Por falar mais alto, essa voz chama a atenção da Dolores e ela se apaixona por ela. E depois ela descobre que essa voz é do Mariano, a pessoa prometida pra prima dela. Sim, gente, fiquei todinha. Mas eu acho que é isso que aconteceu. E outra coisa que a Dolores revela ali no papo dela com o Mariano é que o Mariano cuida muito bem da mãe dele e ela se orgulha muito do filho. Então, possivelmente, a Dolores também ficava, ó, só bicando a conversa da futura sogra. Prosseguindo, porque a Dolores me revela mais coisa. You write your own poetry every night when you go to sleep. Então, Dolores sabe aqui o baita segredo, ó, do íntimo de Mariano. Ele escreve suas próprias poesias toda noite antes de dormir, ela é específica ainda. Se a gente tinha dúvidas de que Dolores ficava ó, só ouvindo Mariano, agora a gente não tem dúvida mais. Ela fica assim, ouvindo Mariano todo dia. E eu não julgo não, gente, porque eu faria exatamente a mesma coisa se eu tivesse um dom da super audição. Ficaria assim, ó, só de ouvidinho no crush. I'm seizing the moment, so would you wake up and notice me? E a Dolores estava na espera de que um dia o Mariano acordasse e anotasse, e ele nota. Dolores, eu te vejo. E eu te escuto. Isso da Dolores falar que ela escuta o Mariano combina demais com o que ela canta lá em Não Falamos do Bruno, que ela canta o seguinte. Ouça sua voz. Então, como eu disse, fica esse duplo sentido de que ela poderia estar falando que ouve o Bruno, mas eu acho que na verdade ela tá falando que ouve o Mariano. Ou seja, tudo conectado. Essa é minha noiva. E gente, a gente precisa logo de um Encanto 2 pra gente ver filhinhos de Mariano e Dolores e uma nova geração de dons mágicos. Falei igual a abuela, mas o que eu posso fazer se eu quero uma nova geração de dons mágicos? A gente precisa sim. Vai trazer uma nova geração de bênçãos mágicas e fortalecer as duas famílias. E antes da gente finalizar aqui o nosso vídeo, a gente precisa falar da Dolores com os irmãozinhos dela. E apesar da Dolores e Camilo serem irmãos, a gente não tem muitas interações entre os dois. Só esse momentinho que o Camilo finge ser a Dolores pra poder comer 2 vezes. E pelo xingo que ele leva do pai, aparentemente ele faz isso sempre. E parece que foi a própria Dolores que dedurou o irmão pro pai dela. Camilo, para de fingir que você é a Dolores só pra comer de novo. Eu tentei, né? E a gente também tem eles dois juntinhos aqui nessa ceninha do final, super fofinha. Já com o Antônio, a Dolores tem ainda menos interações.
Na verdade, eles não têm nenhuma interação direta, a gente só vê eles dois nesse momentinho aqui, antes da festa do Antônio. Mas depois disso, a gente não tem nenhum papo entre os dois. O Antônio conversa mais com a Mirabel do que com a própria irmã dele. E repito aqui o que eu venho dizendo, eu queria ter mais interação entre os personagens, que teve vários personagens que não interagiram entre si. Queria ver Julieta e Peppa conversando, Dolores e Antônio, que a gente não teve, Luísa e Camilo, também não teve. Inclusive com a própria mãe dela, que é a Peppa, a Dolores não tem nenhuma interação assim direta. E faltou demais a gente ter ali um papo entre as duas. Então já sabe, né, Disney? Faz uma série de Encanto que a gente perdoa e fica tudo resolvido e todo mundo fica feliz. Mas é isso, gente. Esse é o nosso Tudo Sobre a Maravilhosa Dolores. Espero ter esclarecido um pouco melhor pra você sobre o dom dela e ter mostrado essas ceninhas em que ela aparece mais escondidinha durante o filme, que é muito, muito precioso. E eu até agora não superei ela batendo palminhas assim. Preciosa. Mas é isso, galera. Esse é o nosso vídeo de hoje. Não esquece seu like pra valorizar meu trabalho e trazer esse monte de conteúdo legal pra vocês. E vai lá ver os outros vídeos que tá nos cards se você tiver perdido algum. Também não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra você não perder os futuros vídeos de Encanto aqui no canal. E é isso. Um beijão pra vocês e tchau.